Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, de uma forma minuciosa, detalhada, que é o que a gente tem feito já há tantos anos, né? E atualmente nós estamos no capítulo 13, é sempre bom lembrar, e hoje nós vamos começar a estudar uma parte diferente, né? Uma passagem diferente. Semana passada a gente viu uma passagem curtinha, de um versículo só, que era a parábola do fermento, né? Nós estudamos a parábola do fermento. E hoje nós vamos começar uma parte elucidativa do capítulo 13. Jesus, mais uma vez, comentando uma parábola que ele mesmo narrou, né? Isso tinha acontecido lá na parábola do semeador. Jesus primeiro narrou a parábola do semeador e depois vem a explicação da parábola do semeador. O Cristo fazendo um miudinho da própria parábola, né? E hoje nós vamos começar a explicação da parábola, né, do grão de mostarda, né? Que aliás, do grão de mostarda não, né? Do joio e do trigo, né? A parábola do joio e do trigo. Então, nós vamos começar agora a entender, sob a ótica de Jesus, assim, aquilo que ele quis vislumbrar para a gente, aquilo que ele quis apresentar. Porque tem isso também, são vários ângulos, várias possibilidades de entendimento. Quando alguém vai se portar como comentarista de uma passagem evangélica, o que ele faz é indicar um caminho que é mais oportuno para aquela ocasião, ou para aquele público, né? Ou para aquela época, ou para aquele local. Então ele fala, ó, entra por essa porta aqui. É como um museu, você pode entrar por vários, né? Você pode escolher a sequência que você vai querer fazer no museu. Quem já foi em Inhotim, quem já foi de Inhotim sabe como é que é, né? Ali, não é assim, não, Joana? Você escolhe por qual caminho, o que você quer ver primeiro, né? E dificilmente alguém sai de lá de uma primeira vez dizendo que viu tudo. Um versículo, não consegue. Um versículo do Evangelho é isso, uma parábola do Evangelho é isso, né? Você escolhe a porta pela qual você quer entrar, você escolhe o aspecto que você quer vislumbrar primeiro, e dificilmente, num único estudo, você vai conseguir ver tudo. Tá bom? Nós vimos algumas coisas, já vamos ver outras tantas através do comentário do próprio mestre, mas é uma parábola inesgotável, isso não tem fim, gente. Nós poderíamos ficar aqui 20 e tantos anos só com a parábola do joio e do trigo, se nós tivéssemos recursos para um negócio desse, mas não temos, né? Mas em altas esferas eles fazem umas doiduras dessa, tá bom? E a explicação, né, da parábola do joio e do trigo começa com Jesus grifando, sublinhando, frisando o tema do bloco inteiro. Então, parábola do semeador, parábola do joio do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, toda essa sequência narrativa que nós estamos vendo desde a parábola do semeador, gravita em torno de um tema central, de um tópico central. Entenderam? E na explicação do joio e do trigo, Jesus vai começar frisando esse tópico. E de uma maneira que a gente olhando à primeira vista, parece que ele não disse nada com nada, né? Parece que, aliás, que o narrador disse nada com nada, né? Porque, aliás, eu falei que é Jesus, mas é um esforço do narrador ou dos autores do Evangelho de Mateus, né? Os autores do Evangelho de Mateus, que tem essa característica de ser um evangelho muito didático, muito pedagógico, né? Muito apostilar, eles grifaram para o aluno, né? Sabe aquelas apostilas de vestibular mesmo, de cursinho, né? De Adriana sabe, né? Que o autor ele vai e faz um balãozinho, né? Assim? Faz um balãozinho do lado assim, ver tal coisa, ou então uma palavra fica grifada e vem um outro balãozinho assim, a gente chama de box, né? Tem outra caixinha de texto com ali dando ênfase em um determinado assunto. O versículo de hoje é isso. Exatamente isso. É os autores tentando frisar, enfatizar para o estudante, para o aprendiz, para, né, o pupilo, aquilo que eles acham que a gente não pode deixar passar batido, tá bom? E ao versículo 34, ele diz assim:
Todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas. E nada lhes falava sem parábola. Um versículo praticamente idêntico aparece lá atrás. Lá no parábola do semeador já tem alguma coisa assim. E eu lembro que eu estudei, a primeira coisa que eu cuidei de estudar com vocês foi o conceito de parábola. Né? Nós estudamos sobre o machal. Né? Em hebraico, parábola é machal. Ou os mechalim, né, no plural, né? As parábolas de Jesus. E a gente viu, né, que é uma estratégia retórica, explicativa, didática, né? Quando você quer velar, quando você quer blindar o ensinamento mais profundo, né? E ir soltando ele em doses homeopáticas, né? Como aqueles bebedouros de pássaro em granja, né? Que o galão tá cheio, mas vai soltando água ali pro pássaro aos pouquinhos, não é assim? Um machal é isso, vai soltando aos pouquinhos. À medida que a maturidade do aprendiz vai vindo, vai chegando, e ele vai abrindo os olhos, ele vai enxergando outras coisas. É um pacote zipado, né? Uma pastinha zipada de computador. Você tem que ir descompactando aquilo e entendendo aos pouquinhos. Por isso que eu disse que é inesgotável. Mas nós já estudamos parábola, portanto, o conceito de parábola. Hoje eu quero ir, então, na onda, né, na indicação dos autores do Evangelho. Ó, ele começa o versículo, vamos repetir. Todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas. E nada lhes falava sem parábola. Essas coisas o quê? Que coisas? Então ele inicia essa passagem, inicia essa perícopa dizendo assim, olha, essas coisas que Jesus ensinou, ele precisou, são coisas tão grandiosas, tão extraordinárias, tão substanciais, que Jesus precisou embalar direitinho, numa forma retórica, né? Num pacotezinho, um brulho bonitinho, para que as pessoas fossem desembrulhando aos poucos. Porque é denso demais. Tem que ir devagar. Entendeu? Então, a gente tem que descobrir que coisas são essas. É o foco. Bom, quando você percebe isso, que o autor do evangelho, o narrador, está indicando para o leitor o que seria o tema central, o tópico central das últimas passagens, você tem que voltar e olhar, fazer o que ele está pedindo para você fazer. Essas coisas o quê? O que é que de tão importante que está aparecendo em todas as passagens? E que Jesus precisou embrulhar, embalar numa parábola? O quê? Se vocês tiverem cuidado de voltar lá, foi a primeira coisa que eu fiz na hora de preparar esse roteiro, vocês vão descobrir uma coisa. Existe um tema central, recorrente, sabe? Uma teclazinha onde Jesus fica batendo assim com o dedo bendito dele, sem parar. Reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Aí ele narra a passagem do joio e do trigo. O reino de Deus é semelhante a... Aí narra o grão de mostarda. O reino de Deus é como... Aí narra a parábola do fermento. Não é assim? Luiz, mas nós já estudamos o reino de Deus 50 mil vezes. Outra dicasinha, viu, Éder? Que eu sempre dou para grupo de estudo do evangelho. Se um autor evangelista pega um conceito e fica repetindo ele frequentemente, aquilo é um refrão, é um mote, é um estribilho. Sabe, a música não tem um refrão? O cantor vai, a música varia, aí volta no refrão. Aí varia mais um pouquinho, volta no refrão. Entenderam? E aí, reino de Deus
parece ser o refrão do Evangelho de Mateus, porque ele volta a esse conceito várias vezes. Por que ele volta? Porque ele sabe que cada vez que o leitor parar para refletir novamente sobre o conceito, ele vai tirar mais uma camada. Mas tem outras 1000 para serem retiradas ainda. Hoje nós vamos nos focar nessas coisas. Então, o tópico do versículo que nós vamos destacar é essas coisas, que em grego é tauta panta, vem de tauton, que vem de autons, em grego, que é isso, é um pronome demonstrativo. Isso, ou essas, né? Então, tauta, essas, né? E aí, o panta é todas, né? Então, todas essas coisas, ou tudo isso, entendeu? Todas essas coisas, ou tudo isso, é o que vocês têm que concentrar. Ah, Luiz, mas fala no plural, essas coisas. Se é reino de Deus, por que não fala essa coisa? Porque reino de Deus é essas coisas. Reino de Deus não é uma coisa, é um conjunto de coisas. Entendeu? É um conjunto de coisas. É um arranjo. É como um buquê de flores, o reino de Deus. É uma composição. Por isso você tem que ficar estudando várias vezes, porque cada vez que você retorna ao conceito, você enxerga uma coisa diferente. Vamos lá, então? Para a gente fazer isso, nós vamos primeiro ver o que não é, para depois ver o que é. A passagem começa com o evangelista dizendo assim: Jesus teve que embrulhar o conceito de reino de Deus em parábolas quando ia apresentar para a multidão, porque a multidão não estava pronta para o conceito de reino de Deus. A multidão, a turba, não estava madura para isso. Agora, com os discípulos em reservado, o que Jesus fazia com o embrulho? Desembrulhava. Abria o pacote. Mas a multidão não estava pronta. Primeiro, para a multidão, reino de Deus é sossego. Quem entra na doutrina espírita, empolga lá com a narrativa e a descrição do André Luiz em Nosso Lar, e começa a achar que reino de Deus é bosque das águas, passear de aeróbus, campo da música, roupinha branca, cheiro de rosas, voar quando tem vontade, as luzes que saem do governador. Quem acha que isso é reino de Deus é multidão. Isso não é reino de Deus. Olha, gente, o que eu vou falar. O que faz de Nosso Lar um lugar muito especial, e essas colônias todas um lugar muito especial, não é estética celestial. Hoje em dia, em Hollywood, se reproduz isso com muita competência. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Tem uns resorts muito chiques por aí, que é quase aquilo. Não tem muita diferença. Reino de Deus não é isso. Não é um lugar bonito, confortável, prazeroso, onde o problema não chega. Porque o lance... Tem gente que quer, tem espírita que quer morrer. Lê o Nosso Lar, quer morrer. Você tá doido. Eu vou ficar aqui pegando Covid, usando máscara, respirando fumaça, pra quê? Lá eu quero morrer, eu quero ir pra lá. Aí ele cai a ficha e vai dizer, não, mas não é assim, né? Não tem, é 50% de garantia de eu ir pra lá, mas tem 50% de eu ir tomar sopa de enxofre com lama também. Então, aí é aquele espírito que começa a trabalhar para merecer uma casinha. Tem gente que chega e fala assim, eu estou preparando uma moradia para mim, para minha família, lá em Nosso Lar. Isso não é reino de Deus. Aí vem um outro conceito, que não é reino de Deus. Porque vai ter uma época que o aquecimento global vai acabar, as pandemias na Terra vão acabar, as guerras, os sequestros, as drogas,
a corrupção na política, vai acabar. E aí o mundo será um lugar especial. Nesse tempo, nesse quando, a terra será um paraíso. Então terá chegado o reino de Deus. Isso é um equívoco. Tem espírito invocado com esse negócio de transição planetária. O que é transição planetária? É quando a gente está pertinho de virar o reino de Deus. Ele vai virar o reino de Deus. Ninguém mais vai cruzar o sinal. Ninguém mais vai furar o Danone no supermercado para tomar. Escondido. Nada disso vai acontecer. Isso é o reino de Deus? Não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar no futuro, não é um quando. Até porque o reino de Deus já chegou para muita gente há 2000 anos atrás. O reino de Deus está chegando para algumas pessoas hoje. E vai chegar para outras tantas daqui 2000 anos. O reino de Deus ele não tem um quando, um tempo específico. O reino de Deus não é nada disso. E aí tem o pior caso, que é o espírita que fala, reino de Deus é quando a terra inteira foi espírita. Quando a experiência humana foi um reality da novela Viagem. E a mulherzada fala, eu vou ser a Diná. E os homens falam, eu vou ser o Otávio Brandão. Hein? Ninguém quer ser o Alexandre. Não é assim? Não, nada disso é o reino de Deus. Então vamos pensar melhor o que é isso de reino de Deus. Primeiro que reino de Deus não está além. Reino de Deus é agora. Não é depois, reino de Deus. Reino de Deus é agora. E reino de Deus não é ali, não é acolá. Reino de Deus é aqui. Eu mencionei isso ontem, né, Éder? Eu adoro um refrão do Gilberto Gil, que ele fala assim, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Reino de Deus não é no nosso lar, e nem é em Uberaba, e nem em Santa Maria. Ou reino de Deus pode ser no nosso lar, pode ser em Uberaba, e pode ser em Santa Maria. Reino de Deus é onde eu estiver e quando eu estiver no mais absoluto equilíbrio. Por que ainda não chegou o reino de Deus para mim? Aí que a gente faz uma afirmativa que é muito forte de se fazer, sobretudo quando você olha no espelho. Se uma videoconferência no Meet que nem essa nossa aqui serve também, que ó, eu tô me vendo agora. Você pega o celular, né? E olha lá, tem aquele negocinho, eu esqueço o nome que você vê você mesmo. É selfie, né? É um tipo de selfie, né? Um quadradinho lá que você aperta e você vê. Você pega, olha para você e fala assim, o reino de Deus já está em mim. Você só vai poder confirmar, apertar a tecla afirmativo, se não houver em você qualquer expressão de extremos, de excessos. Se tudo em você, no seu temperamento, no seu comportamento, nos seus sentimentos, nas suas ações for justo, medido, no ponto, temperado, não pode ser nem para mais, nem para menos. Se você dizer que sim, você vai poder olhar para a câmera, vai poder olhar para o espelho e dizer, eu sou equilibrado. Equilíbrio. Agora, se você avaliar que você tem alguns excessos, não,
comer, eu como em excesso. Ou então, eu não como de jeito nenhum, quase não como. Isso também é outro extremo, né? Ou então, eu falo mal dos outros mais do que devia. Ou então eu não falo com ninguém, eu me isolo. Tá vendo os extremos? Se você perceber em você qualquer tipo de excesso ou de ausência completa, ou seja, os extremos, você vai olhar para o mesmo espelho, vai olhar para a mesma câmera e falar assim: eu sou desequilibrado. Então, como eu não sei da vida de ninguém, eu não gosto de fofoca, eu vou falar de mim. Eu, Aloysio Elias, muito embora tenha cara de pau de gravar esses vídeos já há tantos anos, sou extremamente desequilibrado. Eu sou um homem desequilibrado. Agora, vocês, eu não sei, né? Eu não gosto, né? A tia Adriana fez ali, paz e amor, né? Eu sou muito desequilibrado, destemperado, desmedido. E para usar uma expressão de um versículo que eu estudei esse domingo agora, né? Pessoal que acompanha aí, Dona Joana, do André Luiz, né? Senhor, acho que a Juju todo dia em prece fala assim: Senhor, tem piedade do meu esposo que cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Não é assim? Vamos ver o que o Emmanuel tem a dizer sobre esse reino de Deus? Bom, o primeiro comentário dele... Não, então, só para frisar, antes da gente avançar no Emmanuel. Reino de Deus é o mais completo equilíbrio mental e emocional. Isso é reino de Deus. Ponto. Jesus veio nos apresentar e nos trazer o reino de Deus. Traduzindo, Jesus, o Evangelho, veio nos ensinar a obter, a conquistar equilíbrio integral em todas as nossas forças, em todas as nossas tendências, em todas as nossas emoções, palavras, atos. Quem puder olhar no espelho e dizer: eu sou um ser humano absolutamente equilibrado, esse sujeito já sabe o que é o reino de Deus. Não sabe, o reino de Deus ainda não está nele. Então vamos lá? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 177, olha o título: Edificação do Reino. Porque nós vamos ficar nesse título. Eu nem sei se eu vou ler o resto. Acho que só o título já tá bom. Edificação. Edificação é uma construção. Edificação é quando você vai fazendo, paulatinamente, devagar. Um tijolo, depois outro tijolo, depois outro tijolo. Aí vem o telhado, vem as ripas. Não é assim, Tonzinho? Aí vem a caixa d'água, aí vem as telhas, aí vem a pintura. É uma edificação. Um passo a passo. Não se conquista equilíbrio da noite para o dia. Não se chega ao equilíbrio da noite para o dia. É devagar. É aos poucos. Então, nisso, a gente tem que ter paciência conosco mesmo e paciência com o outro. A gente tem que ter paciência uns com os outros. Vai ter dia que o meu marido vai me acordar com café na cama e uma rosa que ele apanhou no jardim. Murilão vai chegar lá para dona Cíntia com café na cama, né? Uma rosa, cantando Bésame Mucho. É assim?
E vai ter dia que ela vai falar, acorda, homem. Vem me ajudar a lavar a louça. Fala, me deixa dormir, mulher. Oh, é ruim do seu Murilo fazer isso, hein? Nunca. Quer dizer, a gente tem o chamado altos e baixos. A gente oscila. E achar o ponto do doce, gente, achar a medida, o ponto de equilíbrio, não é conquista de uma vida, hein? Em uma vida você não consegue isso. É conquista de vidas, uma após a outra. Então, por que a gente não tem paciência um com o outro? Com o desarranjo, com a desarmonia do outro, que uma hora tá azedo, outra hora tá sorrindo, uma hora tá cantando, a outra hora tá rosnando. Luiz, mas como é que eu faço para parar de prestar atenção no desequilíbrio dos meus parentes? Foca em você. Faz o testezinho do espelho, da câmera do celular. Olha no espelho e fala assim, eu sou equilibrado? Se vocês conseguirem, eu já acho que eu fiz uma grande conquista. Falei assim, nossa, eu sou desequilibrado demais, gente. Eu sou muito doido. Se vocês conseguirem isso, aí vocês vão, sabe? Centrar em você e se vigiar mais. Se você está atento em você, você não está prestando atenção nos outros. Sabe? Convívio humano, gente, é de direção defensiva. Sabe? Você aprende lá na autoescola. É um olho na rua, mas o outro dentro do carro. Que pedal que eu tô pisando, que hora que eu passo a marcha, que hora que eu dou a seta, atenção em você, mais em você, né, e um tanto nos outros. É lógico que você vai prestar atenção no outro para não saber a hora que... Não posso avançar porque vai ser colisão. O outro tá destrambelhado. Você dá uma vigiada ali. Agora, o foco maior é no que você está fazendo com o próprio veículo. Para usar uma linguagem automobilística aí, para a gente entender isso. Então vamos começar com essa atenção no título da lição do Emmanuel. Edificação. É o termo que ele utiliza. Edificação do reino. Reino de Deus, esse equilíbrio absoluto é uma construção lenta e trabalhosa. Nossa Senhora. Sabe obra de igreja, né? A gente fala assim, não acaba nunca. É reforma de centro, é a mesma coisa. Não acaba nunca. Uma vez nós vamos reformar o Barçanufo, né? A gente fala o Barçanufo, é o centrinho nosso. Hein? Né, tia Adriana? Com 4 anos reformando, fizemos campanha. O Éder que esse Boa Nova, então, nossa senhora, cada hora ele inventa um trem novo. Não acaba nunca. É a nossa personalidade. Você nunca pode dar a obra por concluída. Tem sempre um negocinho que dá para ajustar, que dá para ajeitar. Sempre. Vamos ver o que o Emmanuel fala, então. Primeiro que ele comenta, Lucas 17, 21. O reino de Deus está no meio de vós. Olha, que interessante, né? E aí você vai no grego e é isso que você encontra mesmo, né? No meio, no centro. Ó, os budistas cumprimentando, ó. Né? Siddhartha, Gautama, debaixo de um salgueiro, lá, né? Viu a lua, viu o sol, nenhum nem outro, quer dizer, os dois, mas os dois em harmonia. Meio. O reino de Deus está no meio de vós. No centro, no ponto do equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Né? Aí ele começa comentando então, o Emmanuel. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime. Nossa, como o nosso momento exige isso. Eu não sei que dia que vai estar passando esse vídeo. Acho que já vai ter passado, inclusive, do Ano Novo. Não tenho certeza. Mas, quer dizer, nós estamos... Esse dia de gravar, nós estamos aí, às vésperas das festas de final de ano. Quando for ao ar, o pessoal da internet estiver assistindo agora, já vai ter passado, mas vai estar em pleno verão, né? Brasileiro, janeiro. O janeiro brasileiro, né? É claro que você não vai passar o janeiro, o verão brasileiro,
né? Com a coberta na cabeça debaixo da cama com medo do Covid. É claro que você não vai ficar chorando, esse ano não escapa, eu vou ser entubado. Não, você não vai ficar assim. Isso é um extremo. Isso é patológico, isso é doença. Se acontecer, procura um tratamento. Mas também você não vai sair, né? Sorrindo, passeando pela rua, como se não tivessem mais de 180 mil mortos. Como se o país não estivesse de luto. Você não vai curtir o verão carioca, pessoal do Rio, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se as UTIs não estivessem lotadas, os profissionais de saúde, né, dona Tatiana? Não estivessem assim exaustos, no limite. Então, uma pandemia vem com a função de nos convidar a esse limite entre a extrema alegria e a extrema tristeza. Não pode ser extrema alegria. Também não pode ser extrema tristeza. Você tem que estar ali, ó, no meio. Então, uma passagem ótima com o senhor Arnaldo Rocha, querido Arnaldo Rocha, né? Foi esposo da Meimei, sempre lembrado como esposo da Meimei. E ele estava olha só, hein? Numa confraternização com o Chico, numa festinha. Lá em Pedro Leopoldo, o pessoal estava lá jantando, né? E o senhor Arnaldo era muito brincalhão, e contava piada, e fazia o povo rir, e ele contava piada, o senhor Arnaldo, ele contava piada e ria junto, né? Dava aquelas gargalhadas, e o Chico riu também. Foi chegando perto do ouvidinho do Arnaldo, e falou assim, Naldinho, meu filho, quando ficar feliz, não mostre todos os dentes. O que equivale a dizer, até a nossa alegria tem que ser uma alegria educada. Eu não vou na virada do ano, no Natal, na cerveja com som alto. Não vou fazer isso, porque do lado pode ter uma mãe chorando o filho. Do lado uma mãe pode ter acabado de receber um telefonema falando, olha, seu filho desencarnou de Covid agora. E ela não vai poder velar o corpo do filho. Ou não. Ou eu inventei, isso é da minha cabeça. Quanto mais o Natal, né? Eu sei que o vídeo, para muita gente, vai estar passando depois, mas sempre terá, né? Natal, né? Natal é uma festa religiosa. Não é uma festa pagã. É uma festa religiosa. Se é uma festa religiosa, ela tem que ser vivida de forma espiritual. Não é assim? Então, achar esse ponto de equilíbrio. Essa é a primeira frase do Emmanuel. Vou repetir. Nem na alegria excessiva, que ensurdece, nem na tristeza demasiada, que deprime. Onde é que está o reino de Deus? Nenhuma e nem outra. No meio. Olha a próxima. Nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho da Terra, e nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. Vocês já pensaram a Juju chegar para mim e falar assim, o plano de saúde está atrasado, tem que pagar ele, senão nós vamos perder. Não vai poder usar. A água e a luz também já venceu. Aí eu viro para Juju e falo assim, eu estou concentrado em prece, os benfeitores vão nos valer. Calma, Juju. Haverão concessões. Esse boleto será fluidicamente pago. Eu dou um passe no boleto, no código de barra e apagou a luz. Não, apagou a luz, né? Porque vão cortar. Isso é um extremo. É o sujeito lunático, né? Ele não está no mundo, né? Não, você tem que pagar imposto, tem que fazer, né? A gente abriu, mas tem que fazer seu imposto de renda, tem que ir trabalhar, né? Estudar para o concurso, fazer as coisas direitinho, ficar feliz se for promovido na firma, isso é o certinho, né?
Agora, você não vai viver em função disso também. Quem vive para isso é um materialista, um pobre coitado, né? Acorrentado, algemado ao estômago. Você não vai também viver na bolsa de valores, quanto é que rendeu. Não vai. Tem que ter um ponto de equilíbrio. O centro espírita, idem. Tem que pagar. O centro espírita paga água e luz, né, Tia Adriana? Nós estamos agora fazendo a nossa campanhazinha para distribuir. Né? Todo mês, aliás, a gente distribui aqui a cesta básica. Tem que. Ninguém dá de graça, tem que batalhar isso. Mas também, esse não é o foco do centro espírita. Não é. O foco do centro espírita é, sobretudo, a orientação de natureza espiritual. Porque essa é a única necessidade real do ser humano. As outras são aparentes. A fome que eu sacio agora, eu vou ter ela de novo daqui 3 horas. É o que Jesus falou para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai sentir sede. De que água que ele estava falando? Vamos ver a próxima fala do Emmanuel? O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Por que a turba, a multidão, não estava pronto para entender inteiramente, integralmente o que era reino de Deus? Porque entender o reino de Deus implica em assumir que o seu desenvolvimento é fruto do aprimoramento, da ordem e do esforço. Entenderam? Aprimoramento, ordem e esforço. Em outras palavras, dá trabalho. Tem que suar. E o povo não quer nada com a dureza. Porque se eu tiver umas tarefinhas, sabe? Vai lá, tomo um passe, assisto umas palestrinhas, faço umas tarefas. Não. Péssima notícia para muita gente. Não se conquista o reino de Deus, ou seja, o ponto de equilíbrio, só com isso. Ordem, esforço, aprimoramento é, sobretudo, autocrítica. É aquele trabalho, no Livro dos Espíritos, a questão 919, sugerido por Santo Agostinho, todos os dias antes de dormir. Todo dia você tem que sangrar por dentro. Eu prejudiquei uma pessoa. Eu me comportei mal. Eu fui indisciplinado. Todos os dias você tem que se fazer essa pergunta. Esse é o nosso trabalho essencial. Então, isso exige muito da pessoa. Quem não quer fazer isso, fica só ali na superfície. No Evangelho de Lucas tem uma passagem que eu adoro, né? Que é quando Jesus chega na praia, barquinho ali boiando, na beiradinha da praia, no Lago de Genezaré, e ele prega para a multidão, e a multidão ali. Alguns até na água. A água ali da canela. Aí, de repente, ele fala para Pedro, né? Faze-te ao mar alto. Ele mais 4 discípulos só vão para o meio do mar da Galileia. Água profunda. Aí Jesus fala para Pedro, joga a rede e vem aqui tanto de peixe. Quer dizer, quem fica no raso vai pegar uns lambarizinhos ali, tamanho de um polegar. Agora, e quem vai para a água profunda? Quem busca a profundidade? Aí pega uns, né? Pega um surubim lá, enorme, de 90 quilos.
Tem um que eu pesquei com meu sogro lá no Quebranzol, ali perto de Araxá, uma vez. Né, tia Jane? Quem fica no raso, pega peixinho. Quem vai para a profundidade, pega peixão. Regra de pescador. Quem ficar só nessa relação formal com a doutrina espírita, de frequência regular em algumas tarefas, não vai fazer conquistas grandes. Não vai. Vai garantir o básico, o mínimo. Agora, quem se lança dentro do evangelho e permite que o evangelho penetre também, com meditações, com horas de meditação e reflexão profunda, antes de dormir, avaliando, peneirando o dia, catando feijão, separando pedra, chorando por remorso pelo que fez, rezando de joelho e pedindo para Deus ajudar no dia seguinte, não repetir o erro. Essa relação visceral. Essa é a conduta que te permitirá, com ordem, aprimoramento e esforço, construir em si o equilíbrio perfeito, que na linguagem bíblica chamamos de reino de Deus. Hein? Continua Emmanuel. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Ó, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Se eu ficar sofrendo demais também com o ontem, ai, por que eu fiz aquilo? Nossa senhora, eu fui no médium e o mentor, nossa senhora, tem uns mentor que é linguarudo, fala demais. E o mentor falou que na outra encarnação eu matei criança. Ou então, lá na frente, ai, e se eu não melhorar e for exilado para um planeta primitivo? Esquece os extremos e fica no meio, onde está o reino de Deus. Aqui, agora, hoje. Eu defino o jogo agora. Bom, agora nós vamos avançar um outro comentário do Emmanuel. E olha o nome do livro, onde está esse comentário. Urgência. Gente, um dia eu vou fazer uma palestra só com títulos de nomes de livros do Chico Xavier. Olha o título, Urgência. Eu trabalhei na banca do Livro Espírita há muito tempo, né? Era novinho, 16, 17 anos. E aí eu era o menino da banca, eu acho que eu já contei isso para vocês. E eu descobri uns livros lá do B, do Chico, assim, uns livros... Na época não tinha internet, né? Assim, então, eu descobri, era lá, né? O nome desse livro, nunca tinha ouvido falar no livro. Cada nome fenomenal. E esse era um deles, Urgência. Você olha um livro desse, né? Você está procrastinando, é agora a moda, né? Você está adiando resoluções. Você pega um livro desse, olha no título, Urgência. Você já... Opa! Você já é um baque. É Jesus, você perguntando para Jesus assim, mestre, quando é que eu tenho que melhorar? E Jesus respondendo, ontem. Já está atrasado. Corre. Corre, gordinho. Pega o livro, né? Urgência. E aí, no livro Urgência, no capítulo 21, tem uma lição intitulada Reino do Amor. Amor é perfeito equilíbrio. O amor é perfeito equilíbrio.
Quando o evangelho de João, aliás, uma carta de João, João afirma assim, Deus é amor, Deus é equilíbrio perfeito. Mas e esse trem que eu sinto pelo namorado, pelo esposo, pela esposa? Isso é afeto, é o caminho para o perfeito equilíbrio. Quanto mais afeto e mais maduro e salutar for esse afeto, mais você vai atingindo o equilíbrio. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com o cronista, né, produtor musical, o Nelson Motta. Ele falou uma coisa interessante, né? Ele está falando sobre pessoas assim que vão terminando o relacionamento um atrás do outro, porque elas dizem assim: quando eu encontrar o par perfeito, eu vou chegar à minha paz interior, ao meu equilíbrio interior. E ao contrário, né? Depois que você atingiu a paz interior e chegou ao equilíbrio interior, qualquer pessoa com que você conviva será par perfeito. Quando você está desequilibrado é que você fica enxergando defeitos nos outros ou que os defeitos dos outros te atingem. Quando você adquiriu a serenidade completa, a paz interior, o equilíbrio perfeito, qualquer pessoa com que você conviva, para você é gente boa. Entendeu? Por isso que o reino de Deus, o reino do equilíbrio, também é o reino do amor. Não tem nada de errado com meu marido. O problema é que eu ainda não me equilibrei suficientemente para conviver com ele sem que os defeitos dele me atinjam. Não tem como eu consertar meu filho. Atinja o equilíbrio perfeito. Aí, vai estar tudo legal. Todo mundo. Agora eu, como eu já falei para vocês que eu sou desequilibrado, eu fico pensando, se me pusesse de Jesus com aqueles 12 malucos, eu tinha saído no tapa com o Pedrão umas 3 vezes. E eu ia passar perto, porque lá no horto ele puxou uma peixeira Galileia, de limpar peixe, né? E eu ia me dar mal. Vocês viram que o Pedrão não brincava, ele puxava a peixeira mesmo. Jesus estava sempre no equilíbrio perfeito. Então, conviver com o pessoal difícil, para ele estava de boa. Tranquilo. Olha o que o Emmanuel comenta primeiro. Quando transformarmos o coração numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as inspirações do plano superiores, de maneira a melhorarmos os padrões da vida ao redor de nós. Aí chegou o reino de Deus. Então olha que incrível. Quando a gente transforma o próprio coração, a vida ao redor melhora. Mas não melhora porque ela transforma comigo. Melhora porque a minha visão, a minha perspectiva, o meu olhar, a minha percepção, as minhas reações em relação à vida se modificam. Entendeu? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, com a Juju. Você ir nas férias para uma praia, um lugar muito especial, e te dá uma vontade de vender tudo na cidade onde você mora e montar uma pousada e ficar por lá. Tem gente que faz isso, né? Eu e a Juju uma vez fomos para Bahia, nós fomos para um lugar bem isolado, chamado Caraíva. Foi nós dois, a gente não tinha filha ainda. A gente ficamos lá, né, Juju? E aí um dia eu e ela passeando, o lugar não tem carro, começa por aí. Você anda com o pé na areia o tempo inteiro. A gente olhou e falou assim, nossa, Ju, e se a gente mudasse pra cá? Aí uma vez por ano nossos parentes vinham visitar a gente. Não é assim? A pior coisa do mundo é você, durante o sono, visitar a colônia de luz. Porque depois você acorda no dia seguinte, olha pro lado, abre a janela, você fica no mau humor. Porque
o sonho versus a realidade, né? Você vai para uma cidade de praia, você volta, sua realidade é aqui, né? O problema é a sua cidade? O problema é o mundo? Não. O problema é você. Porque se você mudar o coração, qualquer lugar que você tiver é paraíso. É reino de Deus. Continua, Emmanuel. Ó. Quando aceitarmos a injúria por estímulo ao trabalho, o mal por via de acesso ao bem, a dor por sementeira de alegrias e beneficências, em suas múltiplas formas, por simples dever que as leis do Senhor nos traçam a todos, uns à frente dos outros. Agora ele não está no onde, ele está no quando. Quando é que vai chegar o reino de Deus? Quando alguém bater no meu carro e eu não sentir vontade de quebrar o pescoço dele. Quando o cachorro do vizinho, né, estourar a bola do meu filho na rua e eu não ficar com vontade de meter um processo nele. É um quando. É um quando. Começou a acontecer essas coisas, você começou a se estranhar e falou assim, uai, não estou me reconhecendo mais. Que calma é essa? Eu não era assim. Eu tão calmo. As coisas não me tiram do sério mais. Reino de Deus. Chegou. Pronto. Reino de Deus. Faz um teste. Vai trabalhar. Encontra sua firma. Um caos. Seus colegas pisando no seu calo. O serviço dando tudo errado. Os clientes te maltratando. Volta para casa. Se você não tiver naquele dia enxaqueca, azia, tremor, e não chutar o cachorro para descontar nele, pronto, o reino de Deus chegou para você. E segue o benfeitor. Então, estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual da felicidade no campo humano, mas, acima de tudo, teremos atingido a sublime descoberta do reino do amor que Jesus anunciou estar em nós mesmos, de modo a irradiar-lhe a harmonia e a paz, onde estivermos e para sempre. Reino de Deus é onde eu estiver e de agora em diante. O que se celebra no Natal? Uma proposta concreta, efetiva e eficaz de construção deste estado de espírito, um estado permanente de espírito, perene, perpétuo. Quando o coração está em qualquer lugar e o reino de Deus está nele. Atravessa qualquer época e o reino de Deus anda com ele. Hein? Para finalizar, livro Irmão, capítulo 12, o reino de Deus está próximo. Tá? Mas não é data limite. Tá? Esse próximo aí não é um quando, meia-noite, solta foguete. Saiu a vacina do Covid, chegou o reino de Deus. Fui vacinado, chegou o reino de Deus. Não é isso, não. Tanto que começamos com o versículo 15 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Muitas vezes disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. Sabe aquela brincadeira do quente frio? Eu brincava muito com meus sobrinhos, ainda quero brincar com o Chico. Estou esperando ele ficar mais calmo.
Que é assim, você esconde, aí fala para a criança procurar. E ela vai chegando perto da coisa que você escondeu, o brinquedo que você escondeu, e você vai falando quente, frio, morno. Quem já brincou disso? Não é assim? Então, o reino de Deus, Jesus brincou com os discípulos, assim. Aí os discípulos falavam assim, fortuna! E Jesus, frio. Férias, o ano inteiro. Frio. Convivência em família, morno, morno. Convivência em família, com perdão, quente, quente. Convivência com um estranho e com perdão. Tá pelando, tá pegando fogo. Era assim que Jesus brincava com os discípulos. Entendeu? O reino de Deus está mais distante ou está mais próximo. É mais hoje ou mais amanhã, de acordo com o meu livre-arbítrio, com o meu querer. Né? Fala de Jesus para Públio Lentulus. É do vosso querer seguir-me hoje ou mais além. Ele quis 50 anos depois. Ó, comentário do Emmanuel. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Quando eu era pequenininho, minha avó, a gente já passou ano novo na minha avó, aí quando ia dando meia-noite, ela pegava a gente e ia para a janela, para a rua, para olhar para o céu, para ver o ano velho ir embora e o ano novo chegar. Olha que inocência. E a gente ficava assim, cadê, vó? Calma, tem que prestar atenção. Olha, ano velho chegando. O ano velho indo embora, o ano novo chegando. E eu achava que era um velhinho, ou um mocinho, que estava indo, embora ou chegando. Tem gente que espera o reino de Deus desse jeito. Não, porque esse ano vai ser diferente. 2020, nossa, eu não vejo a hora de 2020 acabar. Porque 2021, roubando a carteira, pular 3 ondinhas num pé só, vestir branco. 2021, agora vai. Não é assim que funciona. Por isso que o Emmanuel vai acrescentar. Que estes, né, contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. O reino de Deus está próximo, sim. Mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. O reino de Deus é aquela felicidade que surge dentro de mim enquanto eu tento implantar ela dentro do outro. É aquela paz que eu passo a ter enquanto eu tento dar paz para o outro. Em síntese, o caminho para o reino de Deus, o caminho para o equilíbrio perfeito, para a paz interior, é o outro. É o outro. E quanto mais difícil e temperamental o outro for, maiores são as minhas possibilidades de, através dele, edificar o reino de Deus em mim. Por isso que tem espíritos no mundo espiritual que, antes de reencarnar, são tão decididos. Não, eu não quero mais adiar esse trem, não. É agora ou nunca. Reino de Deus. Né? Hashtag Reino de Deus chegou. Aí, o que eu tenho que fazer? Ah, meu irmão, você tem maiores chances ou menores chances. Com parentes mais difíceis, maiores chances. Com parentes mais gente boa, menores chances. O que você prefere? Não. Manda aí. Os carnes de pescoço, tudo que você tiver. Os cramunhão, tudo que você tiver. Bota pra mim. Pai, mãe, irmão, tudo. Aí vai conviver. Você pediu. Não dá. 20 anos você já tá. O que eu fiz para merecer essa família?
Pediu. Querido Simão Pedro, professor do coração, que fala, você me lembra sempre, né? Daquela música do Lulu Santos, eu não pedi para nascer. Não, não pediu, não. Implorou, de joelho. Né? Ó, o que o Emmanuel vai dizer. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos, com a urgência possível, olha o nome do livro, com a urgência possível, o clima celestial para nós, para os outros. Olha aí, outra forma de definir o reino de Deus. Um clima celestial. O reino de Deus é um clima, sabe? Você chega perto da pessoa e fala assim, nossa senhora, tá um climão, trem esquisito. Falta equilíbrio ali. Tem outras pessoas que você chega e fala assim, nossa, a casa do fulano, passear com ele de carro, é um clima tão gostoso, tá perto dele, tá sempre um clima tão bom de alto astral. Reino de Deus. Agora, isso tudo exige esforço. Daí, repetimos, por que que Jesus não abriu o jogo? Por que que ele não jogou a real com a multidão? Porque a multidão não estava pronta para entender isso que nós estamos falando. E eu vou ser sincero com vocês. Muita gente que vai assistir esse vídeo não sei se está pronto para entender isso, não. Sei não. Vira e mexe, eu tô fazendo essas lives aí, né? E o pessoal vai e comenta assim, mas Aloysio, mas como manter a paciência o tempo todo? Mas sei lá. Só sei que é assim, que nem o Chicó. Só sei que é assim. É a paciência o tempo todo. Ou é a paciência o tempo todo, ou você vai deixar brechas no seu comportamento para que o outro te tire do sério. E quando ele tirar do sério, você vai fazer besteira. E quando você fizer besteira, você vai ter remorso. Agora, como? Eu tô tentando descobrir também. Tem receita para isso, não. Só não paro de procurar. De buscar isso. De caçar isso. Como ter paciência o tempo inteiro. Ó. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Gente, encerra hoje a busca pelo reino de Deus. Encerra hoje. A busca no sentido de onde é que está? Encerra hoje. Se a gente quisesse parar de gravar, Mildinho, parar de reunir, se vocês quisessem parar de ler livro espírita hoje, vocês podiam. O que precisava saber, vocês já sabem. Reino de Deus é controlar-se. É ter controle sobre si. Deu vontade de ofender? Segura. Deu vontade de gritar? Não grita. Deu vontade de beber? Não bebe. Deu vontade de abandonar a família? Não abandona. Autocontrole. Domínio dos próprios impulsos. É isso. Quis cair para a direita? Não vai. Quis cair para a esquerda? Também não. Fica ali, ó. Faz o 4. Anda na linha. É isso. Não tem segredo, assim, né? Não tem segredo, não tem mistério, não tem nada para ser decifrado. É isso, está muito claro. O reino de Deus está dentro de vós, ponto. É um reino espiritual. O Deus é um Deus espiritual. Reino porque ele domina completamente. Deus te invade e ele assume o controle da sua vida. E aí você nunca mais pende para um lado ou para o outro, nunca mais cai frequentemente na água e frequentemente no fogo, nunca mais. Você começa a andar em linha reta, precisa, exata.
em sentido sempre ascensional. Reino de Deus é que nem quando você pede orientação aqui em Minas Gerais, viu, Éder? Quando você vier aqui para Minas Gerais, você chegar, assim, cruzar a ponte do Rio Grande aqui, ó, aí você chegar pro Mineirinho e falar assim, Babá, não, se você fala assim, Mabate, pra onde é que fica Uberaba? Aí o Mineirinho vai falar assim, ó, aqui, o senhor pega essa reta aqui, vai, toda a vida. Aí você chega em Uberaba. Não é assim, gente? Nós explica os lugares? Não é assim? Mineiro faz assim. E ainda acrescentam, é logo ali. Não é? É logo ali. Pois Jesus não fez isso com os discípulos. Jesus é bem mineiro, acho. Mestre, como é que eu faço para ir para o reino de Deus? Ah, meu filho, olha lá, tá. Mira. Mirou? Vai, toda a vida. É logo ali. Só Jesus fez só uma modificação. É logo aí. É logo aqui. Vai. Caminha. Toma a tua cruz e segue o mestre. Abraça o teu dever e segue o mestre. É isso. Bom? Jesus abençoe a todo mundo e até a semana que vem, gente.